Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente conosco, esteja nos ensinando a ouvi-lo e que nessa manhã nós possamos sair daqui com respostas. Existem muitos momentos na nossa vida que nós procuramos respostas e clamamos para que Deus fale conosco. Algumas pessoas, inclusive, nos últimos dias eu tenho ouvido bastante: eu não consigo ouvir Deus. Vocês também já tiveram essa sensação de não conseguir ouvir a Deus? Existe um autor que diz assim: queres ouvir a Deus? Então leia a Bíblia. Queres ouvir Ele de forma audível? Então lê em voz alta. A palavra de Deus é o Deus que nos fala, é o Deus que nos ensina, é o Deus que responde aquilo que precisa ser respondido, é aquela resposta que nós precisamos ouvir. E que nessa manhã seja assim, que Deus fale aos nossos corações e que nós possamos voltar à esperança. Eu quero saudar a cada um de vocês, a cada uma de vocês, de forma especial com as palavras que encontramos em Lucas. Lucas capítulo 4, o versículo 18, que diz: Jesus leu no livro do profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Deus que fala conosco, Ele envia também a cada um de nós. Ele envia a ti e Ele envia a mim com um propósito especial. E sabe como podemos descobrir qual é o propósito pelo qual Deus nos envia a pessoas, a lugares, a situações? O dom que nós temos. Jesus, Ele foi enviado por Deus com o propósito de nos salvar, de salvar a cada um de nós. E Ele também foi enviado a tantos lares para restaurar a vista aos cegos. E talvez você possa pensar: essa não é a minha dificuldade hoje, eu consigo enxergar muito bem. Mas nós precisamos enxergar aquilo que muitas vezes não é visível aos olhos. E para isso precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Que o seu Espírito seja enviado hoje, nessa manhã, para restaurar os nossos ouvidos, para que possamos ouvi-lo, restaurar a nossa visão, para que possamos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar nessa manhã. Amém? Assim como estamos, invoquemos a presença do Espírito Santo entre nós. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Deus, para te ouvir. E pedimos, Espírito Santo de Deus, permite que a nossa escuta esteja saudável e que nós possamos compreender as palavras que o Senhor irá destinar de forma especial a cada uma e a cada um de nós. Te clamamos pela tua presença entre nós e que o Senhor possa encher o nosso coração de alegria, assim como já tem feito todos os dias. Agradecemos pela dádiva e pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, cultuando o teu nome, entregando o nosso melhor a ti, entregando a nossa oferta suave a ti, Deus. Te clamamos em nome de Jesus que tudo que entregarmos a ti seja um louvor,
Abençoa cada um de nós, também os nossos familiares e tantas pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra. Envia-nos a essas pessoas, assim como Jesus foi enviado para restaurar a vista, para curar, para trazer vida. Envia também a cada um de nós, para que por meio dos nossos dons, Deus, possamos abençoar tantas pessoas. Se oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Convido a louvarmos a Deus cantando Deus é meu amparo. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Deus que nos reúne como um corpo. Semana passada, na pregação, ouvimos a importância da unidade. E o corpo, ele, quando não trabalha junto, quando não vive a unidade que o Espírito nos chama, ele entra em choque. E o sistema não funciona tão bem quanto gostaríamos. Assim como conta a história. Certo dia, todos os órgãos do corpo receberam uma convocação para participar de uma reunião. Pés, mãos, coração, boca, olhos, ouvidos, braços, todos. Enquanto o cérebro não chegava para dirigir a reunião, os membros estavam numa discussão tremenda para descobrir qual o motivo deles estarem ali. Certamente foi por causa do que aconteceu com o dedinho do pé, disse a boca bem alto. Acho que é mesmo assunto importante, afinal o dedinho está vermelho e inchado até agora, retrucou o pé. Tudo porque os olhos não viram direito o caminho, acrescentou a boca. Fique quieta, você só sabe reclamar, disse os olhos. O coração, que é todo amor, tentou acalmar os membros, mas não teve sucesso. Estavam todos nervosos e aflitos. O que será que o cérebro iria dizer? O cérebro chegou e, pedindo que todos se aquietassem, deu início à reunião. Estamos reunidos aqui porque tenho percebido que não estamos trabalhando em conjunto. Cada um age sozinho, como se fosse independente do corpo. A boca já estava se intrometendo e começou a rir, dizendo que o problema do dedinho
de contas se os olhos tivessem visto direito e as pernas ido para o lugar certo, não teria acontecido nenhum incidente. O cérebro continuou: é por isso que fizemos essa reunião. Mesmo que você ache que não tem nada a ver com você, nós todos estamos sofrendo, pois se o dedinho está machucado, mesmo sendo tão pequeno, impede que o corpo inteiro possa parar de brincar, que o corpo inteiro seja impedido de pular ou fazer uma caminhada. O corpo todo sente a dor, os olhos choram, o coração fica triste e a boca não consegue cantar de alegria. Verdade, disse a boca envergonhada: desculpe-me pelo que eu falei. O coração começou a falar e propor que de agora em diante todos trabalhassem juntos. Cada um contribuiria com o que poderia fazer para o bem do corpo inteiro. Todos gostaram da ideia. Afinal, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se alegra, todos se alegram com ele. Dessa forma, cada membro do corpo se prometeu a fazer o seu melhor para o bem de todos. Eles eram diferentes, cada um tinha um lugar e uma função, mas entenderam que precisavam uns dos outros e só eram corpo se tivessem juntos. Só eram corpo se tivessem unidos. E que assim seja com o corpo de Cristo. Que nós possamos trabalhar em união, cada um desenvolvendo o seu melhor para Deus. Seja o dedinho do pé, seja a mão, seja a perna, seja o coração. Que façamos tudo com amor e dedicação, porque esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Amém? Que nesse momento também aproveitemos para confessar os nossos pecados. Muitas vezes vivemos em discórdia, vivemos separados, queremos caminhar sozinhos, mas um membro quando caminha só, como foi falado no grupo de célula semana passada, é como uma brasa que fica fora do braseiro. O que acontece com ela? Ela se apaga. Porque sozinhos somos fracos. E a palavra de Deus diz que quando caminhamos com outra pessoa, se um cai, o outro levanta. Se um sente frio, o outro está ali para aquecer. Que nós possamos viver em unidade e confessar diante de Deus as vezes que quisemos caminhar sozinhos, às vezes que causamos discórdia, às vezes que causamos divisão, confusão, muitas vezes na família, muitas vezes nos relacionamentos com amigos, com colegas de trabalho. Confessemos a Deus e que Ele nos ensine a viver como um corpo. Aqueles que podem, convido a se colocarem de pé. Querido Deus e amado Pai, o nosso desejo é viver em unidade, Deus, mas nem sempre fazemos isso. O nosso ego, a maldade que há no nosso coração causa tanta discórdia, Deus. Assim como foi lido, a boca fala demais e ela acaba causando grande confusão. Confusão na família, confusão, Deus, nos diversos relacionamentos que temos, com amigos, colegas, vizinhos, confusão na tua comunidade, Deus. Perdoa-nos por isso, Senhor, e permite-nos, ó Deus, desenvolver com amor as nossas funções. Que a boca, Deus, possa falar amigavelmente, possa ser agradável em tudo que for dito por nós, que possa propagar a tua palavra, propagar o teu evangelho ao mundo. Permite-nos, Senhor, como corpo, trabalharmos juntos, pensando que não estamos fazendo para pessoas, mas estamos a teu serviço, Deus, e aceitando o teu chamado,
queremos não viver mais para nós, mas viver uns para os outros e viver para Ti. Perdoa-nos, ó Deus, quando causamos essa divisão. Perdoa-nos, ó Deus, quando buscamos muitas vezes viver sozinhos. Perdoa-nos, ó Deus, quando causamos intrigas, quando levamos conversas de um lado para o outro, fofoca, quando falamos mal das outras pessoas. Tudo isso causa divisão, Deus. E o Teu Espírito não causa divisão. O Teu Espírito une. E se temos feito isso, Pai, temos feito isso por meio de outro Espírito, o Espírito da confusão. Liberta-nos dele, ó Deus, e que possamos, Deus, viver a unidade do Teu Espírito. Assim oramos e clamamos que o Senhor nos perdoe e liberte-nos dos nossos desejos, maldades. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que bom que podemos nos achegar diante de Deus e confessar a nossa culpa. E a palavra nos diz que todas as pessoas são perdoadas. Todas as pessoas que confessam os seus pecados são aceitas por Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, nós lemos: e sempre que estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É perdoando que se recebe o perdão. Confessamos o nosso pecado aqui, é verdade, mas logo que sairmos daqui arrependidos, se a nossa confissão foi verdadeira, que possamos buscar reconciliação, viver em unidade, harmonia e amor para com as pessoas. E nós podemos sair daqui também libertos da maldade, do sofrimento que estávamos vivendo, deste peso que muitas vezes nos impede de avançar. Então, se confessamos os nossos pecados com fé, eu vos declaro perdão dos nossos pecados, em nome do Deus que nos liberta, o Deus que nos cura, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. E a palavra nos diz que pessoas perdoadas, elas não vivem para si mesmas, elas vivem para os outros. E que assim seja conosco. Que o nosso olhar esteja sensível e que nós possamos perceber a necessidade onde ela existe. Clamar a Deus que, assim como Ele veio ao nosso encontro e tem ido ao encontro de tantas pessoas, essas pessoas também possam enxergá-lo e possam viver em libertação. Clamemos a Deus por tantos familiares que não têm o que comer. Clamemos a Deus por tantas famílias que vivem em guerra. Clamemos a Deus por tantos doentes, por tantas coisas que nós não podemos nada fazer a não ser orar. Clamemos a Deus pelas dores deste mundo, cantando.
vê, Ele vem ao nosso encontro. Quero convidar a todos a abrirmos as nossas Bíblias em 1 João. 1 João capítulo 3, os versículos do 11 ao 24. 1 João capítulo 3, os versículos do 11 ao 24. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno, que matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É uma palavra forte, né? E são palavras que poderiam ser fáceis e poderiam ser diariamente praticadas por todos nós. João fala sobre o verdadeiro amor. Quem ama percebe dores, quem ama vive em unidade. Quem ama busca se aproximar de Deus, porque Ele é a fonte do verdadeiro amor. E que nós diariamente possamos nos aproximar deste Deus que nos chama a amar e a se entregar um pelo outro. E é interessante que João diz assim: então se tu ama o teu irmão, tu também podes morrer por ele. Como assim? Como que eu vou morrer por alguém? João está falando tal qual Lutero, né? Lutero diz que nós podemos morrer pelas pessoas quando nós abrimos mão de algo que nós não precisamos tanto, né? Vamos realizar um sonho, mas estamos vendo que alguém está precisando de comida. A gente vai morrer, a gente vai deixar aquele sonho de lado para auxiliar alguém que está precisando. É desse amor que ele está falando. E Lutero também fala sobre no mandamento não matarás. Ele diz que nós matamos as pessoas quando nós odiamos elas. E João diz a mesma coisa. Quando nós odiamos, nós estamos matando aquela pessoa no nosso coração. Somos assassinos. E o que João diz? Que assassinos não são herdeiros do céu. Não podem entrar, não podem conviver com Deus porque Ele é santo. Amemos.
amemos, permitamos que Deus tire todo o ódio do nosso coração, permitamos que Deus tire toda a maldade que há em nós, para que possamos um dia habitar com Ele no seu reino celestial. Amém? Convido a cantarmos Senhor meu Deus. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Esse hino eu conheci há muito tempo, num projeto missionário que aconteceu em Barro. Então esse foi um dos hinos que mais cantamos naquela época também, e mostra a grandiosidade de Deus. Grande é o nosso Deus, é o nosso Deus que nos ama, nos aceita, nos acolhe, nos vê, e eu fico impressionada com esse amor que Ele tem por nós. E com essa paciência também, porque à medida que Ele nos ama, Ele é paciente para nos ensinar também a amar pessoas. Eu vou convidar os queridos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias em 1 Pedro. O texto da nossa mensagem de hoje, 1 Pedro, capítulo 4.
os versículos do 7 ao 11. Primeira Pedro, capítulo 4, os versículos do 7 ao 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus nos guie a uma escuta verdadeira e a uma boa compreensão da sua palavra. Amém. O Espírito Santo, ele nos presenteia com muitos dons, não é verdade? E nessa manhã nós conseguimos enxergar muitos. O pessoal aqui do louvor, talento de cantar, de tocar, isso também é presente do Espírito Santo. O presente da comunicação, nós nos comunicamos. O amor também é algo que é dado pelo Espírito. Se o Espírito Santo não nos ensinasse a amar, nós não saberíamos fazer algo tão bonito sozinho, né? Porque as coisas bonitas, as coisas grandes, a gente consegue fazer porque o Espírito Santo nos capacita a isso. Ele nos capacita com diferentes possibilidades, com capacidades diversas. E essa diversidade, tal qual a diversidade dos membros do nosso corpo, como vemos semana passada, como contou também a fábula do corpo hoje, nós também podemos ver essa diversidade nas profissões. Existem apenas médicos no mundo? Não, né? São tantas profissões e até mesmo na medicina. Além do clínico geral, tem todos os especialistas que cuidam de áreas específicas do corpo. É presente do Espírito Santo isso. É graça, é o amor de Deus sendo revelado a nós. Algumas vezes nós acreditamos que nós escolhemos a nossa profissão, estudamos e nos capacitamos para isso. Mas na verdade é Deus quem nos capacita. E eu ousaria dizer que é Ele mesmo que escolhe a nossa profissão. Porque pela capacidade que Ele nos dá, Ele nos ensina a amar algumas áreas que nós desenvolvemos. E são essas áreas que nós conseguimos se desenvolver bem, que nós conseguimos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Então quem escolhe e nos capacita para o exercício de cada tarefa é o próprio Deus. Mas muitas vezes, talvez vocês também fiquem pensando: será que Deus nos deu tantas capacidades, diferentes dons, para que usássemos apenas para nosso benefício? Para que usássemos apenas para a nossa família, talvez? Ou para aquelas pessoas que nós amamos? É o desejo de Deus que vivamos apenas para nós mesmos? Ou façamos com excelência apenas o que é para nós? Será? O que vocês acham disso? Não, né? João diz que não. Pedro também diz que não. E Paulo também vai dizer que não. E Jesus ele diz que não. Ele nos presenteou com diferentes dons para serem usados para o bem comum.
para serem usados em benefício do outro, em benefício do corpo como um todo. A diversidade dos dons, escreve o apóstolo Pedro, tem como propósito administrar fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, de modo que Deus seja honrado por intermédio das nossas vidas. Assim, tudo o que fizermos deve ser feito com excelência, não de qualquer forma. Deve ser feito o melhor, porque estamos fazendo para Deus. Ah não, Maria Paula, mas isso que eu vou fazer é para Elinora. Isso daqui pode ser de qualquer jeito, né? Não. Tem que ser feito o melhor, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Ou como escreve Paulo, a nossa vida deve ser um culto diário a Deus. Não, o culto é só no domingo. Não. Tudo que fazemos deve ser um culto a Deus. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa, tudo é um culto para Deus. Ou será que devemos só aqui tratar as pessoas bem? De forma alguma, em todos os lugares. Porque Deus, Ele habita em todos os lugares. Então Ele está vendo, Ele nos enxerga, né? Talvez você já tenha ouvido falar em Eric Liddell. Alguém aqui já ouviu falar nele? Eric Liddell. Ele foi um missionário na China, mas antes disso ele foi atleta nos Jogos Olímpicos da França em 1924. Liddell foi medalha de ouro na prova dos 400 metros rasos. Depois das Olimpíadas, ele voltou para a China, onde morreria muito precocemente. No filme Carruagem de Fogo, de 1981, vemos um trecho do seu diário em que ele diz: Deus me fez veloz e quando eu corro, Deus sorri. Deus me fez veloz e quando eu corro, Deus sorri. É esse o desejo de Deus para o exercício dos nossos dons. Ele deseja sorrir, porque estamos fazendo tão bem, estamos fazendo o nosso melhor. E Liddell tinha certeza disso, porque ele dava o seu melhor. E ele tinha consciência que ele estava agradando a Deus com aquilo. Também vale a pergunta que o sapateiro fez para Lutero: como posso servir melhor a Deus? E talvez essa seja a tua pergunta nessa manhã hoje, já que estamos falando de dons, já que estamos falando de amor. Como posso servir melhor a Deus? Ouçam o que o Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Aí você está servindo bem a Deus. Esses dois exemplos nos instigam a pergunta: será que nós temos feito o nosso melhor? Será que temos desenvolvido bem para o serviço do corpo os nossos dons? Melhor, nós temos feito Deus sorrir? Ou, como diz o ditado, temos exercido os nossos dons meia boca, de qualquer jeito, nem quente, nem frio. Se isso tem acontecido, meus queridos irmãos, conosco, eu tenho uma má notícia para nós. Em Apocalipse capítulo 3, os versículos 15 e 16, nós lemos que Deus vomitará os mornos.
Deus vomitará os mornos. É melhor ser frio do que ser morno. Existem algumas pessoas que são tão mornas. São mornas no trabalho, desenvolvem de qualquer jeito. Mornas nos relacionamentos, mornas na comunidade de fé. Pessoas que agem mais ou menos. Pessoas que muitas vezes encontramos na rua e perguntamos: como que vai a vida? Vai indo. Vocês já ouviram isso também? Vai indo do jeito que Deus quer. Gente que é morna na amizade, na fé. Gente que é morna na comunhão. Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Guarda esse versículo no teu coração. Eric Liddell, conhecedor da palavra, com o dom que recebeu de Deus, com alegria e gratidão, ele buscava fazer o seu melhor. Não é sem razão que ele afirma: Deus me fez veloz, e quando eu corro, Deus sorri. Ele fazia o seu melhor porque desejava honrar a Deus. Ele usava com excelência a capacidade que lhe foi dada por Deus através do Espírito Santo. E o resultado de não ser morno e exercer com excelência o dom que ele havia recebido, podia ser visto através do resultado. Era medalha de ouro. Não era prata, não era bronze. Era medalha de ouro. E não podia ser diferente. E às vezes eu fico pensando no esforço que ele tinha que fazer, nos treinos pesados. Muitas vezes a gente vê alguém fazendo, desenvolvendo algo bem, tocando tão bem, mas que dom maravilhoso. Olha, mas todos os dias eu toco, todos os dias eu canto, olha, todos os dias eu pratico a generosidade. Porque quando eu não pratico, quando eu estou longe do braseiro, eu vou apagando e vou esquecendo e não consigo fazer com tamanha excelência. E possivelmente também era assim na vida de Liddell. Ele treinava, ele acordava cedo, os desafios eram grandes, mas o resultado era ouro. O resultado era que ele fazia Deus sorrir, porque ele fazia o seu melhor. Como nós temos exercido os dons que Deus nos deu? A prática desses dons tem feito Deus sorrir? Ou somos pessoas mornas? E temos feito tudo de qualquer jeito. Na correria do dia a dia, tem sido cada vez mais comum nós abraçarmos muitas tarefas. Temos compromisso com a família, com o trabalho, com a faculdade, temos compromisso com a igreja, com o vizinho, com o amigo. Isso acontece principalmente quando nós temos dificuldade em dizer não. Daí a gente vai abraçando tarefas. Vamos abraçando e cada vez mais. E quando nos damos conta, estamos tão atarefados que acabamos fazendo algumas coisas de qualquer jeito. Ou nem fazemos. Deixamos aquela pessoa ver navios, né? Ai, talvez ela esqueça. E o outro lá precisando, né? E a gente deixa ali, ó, esperando. Será que Deus sorri com isso? Eu fico pensando. Claro que não. Deus não sorri com esse tipo de coisa. Separamos muitas vezes o que precisamos fazer com excelência das coisas que podem ser feitas de qualquer forma. Isso também não pode ser assim. Agindo assim, Deus não sorri.
O presente do dom deve ser usado com excelência. Pedro diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Queridos irmãos, isso é sério. Isso é sério, porque eu ouço pessoas falando, claro, isso também pode ser desculpa, e muitas vezes né? Mas não vou na igreja, porque olha, aquela pessoa, olha só o que faz fora da igreja. Deus não sorri, porque o culto deve ser diário a Ele. E também é sábio não se comprometer com aquilo que nós não podemos cumprir, com aquilo que nós sabemos que não vamos conseguir entregar a tempo. E a partir disso nós somos advertidos pela palavra. A palavra é Deus quem está falando, não é a Maria Paula que está falando. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Que cada um use o seu próprio dom para o bem do outro. É Deus que está falando isso para nós hoje. Use o seu próprio dom para o bem do outro, não apenas para si mesmo. É preciso administrar para que Deus seja glorificado com a excelência das coisas que nós fazemos. Como Lutero disse certa vez no sermão sobre Gênesis: pois por nosso intermédio Deus trabalhará todas as coisas. Ele vai ordenar a vaca e desempenhar as tarefas mais humildes por meio de nós. E todas as tarefas, da maior até a menor, devem ser agradáveis a Deus. Percebam, é Deus que desempenha esses papéis por meio de nós. É Ele que nos usa para abençoar pessoas. E Jesus também fez isso quando lavou os pés dos discípulos. E muitas vezes só queremos fazer coisas quando é maiores, quando aparecem, quando são vistas, queremos receber elogios. Não somos nós que estamos desenvolvendo, é Deus. Então, se alguém precisa e deve ser elogiado, é Deus. É Deus quem deve ser elogiado. O que Lutero nos diz é que o próprio Deus caminha conosco no desempenhar de cada dom e talento. E o nosso Deus, Ele não faz nada de qualquer jeito. Ele não tem o hábito de prometer e não cumprir. Ele não é morno. Ao contrário disso, Ele faz tudo perfeito, com excelência. E sendo nós um com Ele, nós também devemos exercer cada dom, cada talento, cada tarefa que Ele confia a nós com excelência, para que o corpo seja glorificado, para que Deus seja glorificado. E eu quero finalizar a mensagem de hoje com as perguntas para os pequenos grupos, para o grupo de célula. Temos feito Deus sorrir? Temos feito Deus sorrir? Temos usado os nossos dons com excelência em benefício do outro? Que o Espírito Santo nos capacite e que nós possamos diariamente abrir mão de nós mesmos, para que o Espírito de Deus habite em nós e desenvolva dos maiores aos menores, das maiores às menores tarefas por meio das nossas vidas, e que nós não façamos por obrigação, mas com prazer, com amor, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Assim seja conosco. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode tomar seus lugares. Convido a cantarmos o hino de todas as tribos. A missão de Deus, ela é importante e ofertar faz parte dos dons, né? Contribuir faz parte dos dons. Então, muitas vezes perguntamos, qual é o meu dom? O nosso dom é aquilo que nós fazemos com alegria. Esse é o nosso dom, que nós fazemos com amor. Lembrando de novo, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Que possamos ofertar com alegria e gratidão por tudo que já temos recebido de Deus. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. As ofertas podem ser deixadas no final do culto. A oferta do último culto somou no valor de R$102 e nós contamos com a presença de 31 pessoas. O nosso próximo culto será no dia 6 de fevereiro. O ano mal começou, né? E já vamos entrar no segundo mês. O tempo voa, os dias passam depressa. E que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. É assim que ora o salmista. Os dias passam depressa. Vamos aproveitar cada momento para servir ao nosso Senhor, fazendo o nosso melhor. E nós podemos fazer isso também quando nós convidamos
a participarem do culto. Isso também pode ser considerado um talento. Convide pessoas para ouvir a palavra de Deus, para estar aqui conosco. No dia 3 de fevereiro, nós teremos reunião de presbitério às 20 horas, presencial, aqui no Salão da Comunidade. Nós teremos grupo de célula, estamos tendo agora 2 dias, todas as terças e quartas. Todos são convidados a participar. É um tempo de muito aprendizado e muito crescimento mútuo. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, converse comigo no final do culto, o Ronaldo, a Adriana, e nós iremos encaminhar vocês para o melhor dia da semana e iremos acompanhar também nas demais dúvidas. E já que falamos sobre dons, nós, aqui o corpo de Cristo, precisamos de muitos dons para serem colocados a serviço da nossa igreja. Precisamos de pessoas que possam servir como orientadoras, orientadores do culto infantil. Pessoas que possam pregar às crianças. As pessoas que orientam crianças, essas também são ministras. Vocês sabiam disso? Dos pequeninos, das ovelhas do nosso Senhor. Muitas vezes falamos, o meu filho, o meu neto, ele não tem o hábito de vir à igreja. Possivelmente não tenha o hábito porque cresceram sem esse hábito. E é muito importante que as crianças participem. Então, permita que Deus te use. Faça parte desse corpo, coloque o seu dom à disposição. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, não podemos negligenciar o ensino e o cuidado com os pequeninos. E a comunidade de Niterói hoje está sem orientadores de culto infantil. Oremos também por pessoas que tenham esse dom. E muitas vezes não tem, mas Deus depois acaba nos dando o talento, o amor por esses pequeninos. E que assim seja também na nossa comunidade. Os nossos aniversariantes da semana, o seu Helmut hoje está conosco, O seu Helmut fez aniversário no dia 23 de janeiro. Os nossos parabéns, o nosso abraço. E que Deus continue abençoando a tua vida, a vida da tua família, e que vocês possam sentir-se cuidados e amados por Deus. O nosso abraço também à Dona Lúcia. Dona Lúcia, eu liguei para ela semana passada, não falei com ela, mas falei com o seu Germano, e ela está bem. Deixei também o abraço da comunidade para ela, o nosso carinho. Um abraço também ao Rômulo, não consegui contato, mas enviei uma mensagem. Nós estamos com alguns cadastros desatualizados. Passe na secretaria, atualize o seu cadastro. Você não é membro da nossa comunidade ainda, ou convite especial, é uma honra fazer parte desse povo. Então, venha falar comigo, faça parte dessa comunidade. E quem tem cadastro já conosco, quem já é membro dessa comunidade, atualize o seu cadastro, o telefone, muitas vezes o endereço, Um abraço também ao seu Rubinho, que está completando, fazendo aniversário hoje. Semana passada ele estava conosco, mas o nosso abraço especial, se ele conseguir assistir ao culto. E que Deus continue abençoando essas vidas. E hoje nós vamos dar a primeira caneca. A Adriana tem a honra, então, de entregar a nossa... Nós estamos com uma missão, a missão da Oase. E essa missão tem como propósito abençoar pessoas. A caneca de aniversário é uma forma também de convidar mais pessoas a virem para a igreja, assistirem ao culto, porque a palavra de Deus diz que quem faz a transformação e quem gera a transformação é o Espírito Santo, Então, permitamos e vamos abrindo portas também para que mais pessoas sejam abençoadas e possam ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Convido a comunidade, possamos nos colocar de pé e elevar a nossa voz a Deus em clamor, pedindo pelas pessoas que sofrem, pedindo por tantos motivos que temos em nosso coração. Querido Deus e amado
amado Pai, queremos dar graças pela Tua palavra, pelos muitos dons que temos recebido de Ti. Ensina-nos, ó Deus, a sermos bons administradores e que possamos colocá-los, Deus, a serviço do Teu reino. Que possamos, Senhor Jesus, nos colocar à disposição para trabalhar na Tua missão, para fazer parte dessa Tua missão tão importante de levar a Tua palavra para mais e mais pessoas, para que vidas sejam transformadas. Te clamamos pela nossa comunidade, Deus, pelos ministérios, Senhor Jesus, que precisamos de pessoas que se coloquem à disposição, que se coloquem a serviço, não por obrigação, mas por amor, Deus, porque o amor, além dele perdoar pecados, ele traz grandes impactos a toda a sociedade. Te clamamos, Pai amado, também pelos doentes, pelos nossos membros que estão enfermos. Te clamamos pela cura, Deus. Muitas vezes, Pai amado, os médicos não conseguem, não têm a sabedoria ou capacidade para trazer cura para algumas doenças. E algumas delas são dadas como doenças sem cura. Mas nós cremos em Ti, Deus, o nosso médico verdadeiro, o médico dos médicos. E para Ti nada é impossível. Tu és o Deus que vai ao nosso encontro e que gera cura. Jesus fez isso no seu ministério terreno e cremos que por meio do Espírito Santo ainda tem feito isso ainda hoje. E se nós te pedimos é porque cremos, Pai. Cremos na Tua cura. Cura, Senhor, traz bom ânimo, traz esperança, sustenta cada família, Pai, que vem vivendo as dificuldades da enfermidade. Te clamamos também pela nossa cidade, pelo nosso bairro de Niterói. Pedimos a Tua proteção e amparo, Deus, que o Senhor siga caminhando conosco. Pedimos pelos nossos trabalhos, Deus. Muitas vezes oramos aqui pelos desempregados e eles também necessitam da Tua mão. Mas temos trabalho, Senhor, e que nós possamos desenvolver com alegria e que o Senhor possa sorrir com aquilo que nós temos feito fora da igreja. Ó Senhor Jesus, não permite que esses dons que temos recebido de Ti, esses talentos, Pai, sejam usados de forma errada, de forma que maltrate, de forma que oprima, de forma que humilhe, mas de forma que ame pessoas. E tudo mais que temos para elevar a Ti, Deus, todos os pedidos do nosso coração, os desejos que há em nós, fazemos isso. Elevamos a Ti quando juntos oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Falando em ministérios, nós também temos o brechó. Precisamos de uma liderança também do brechó. Então, se você gosta de trabalhar com pessoas, de propagar a palavra de Deus, ali também é um lugar onde nós temos contato com um público diferente, com pessoas que muitas vezes não conhecem o Evangelho e precisa de uma oração, de uma palavra de ânimo, e nós podemos fazer isso ali também no brechó. Então participe também desse ministério. A comunidade pode tomar seus lugares, convido a cantarmos o hino Cuida Bem, Senhor. Frente, cuida bem, Senhor, aqueles que fizerem o caminho, cuida bem, Senhor, aqueles que se encontram ao teu lado, cuida bem, Senhor, caso for também do teu agrado, cuida bem.
misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos nós, uma abençoada semana, uma semana de muita alegria, disposição, uma semana onde possamos fazer Deus sorrir e onde possamos fazer pessoas que caminham conosco também sorrirem. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Amém.